Você já reparou naquela pessoa que está sempre na roda de conversa, mas quase nunca fala? Enquanto todas as outras estão conversando sobre vários temas, ela só observa. Às vezes solta apenas um aham, um sorriso de canto de boca e pronto. Enquanto todo mundo debate, opina, discute, ela fica ali, silenciosa. E você pensa, essa pessoa não tem opinião? Ou pior, ela não tem opiniões para defender? Em muitos casos, as pessoas podem te achar estranho, alguém que não defende nada em que acredita. Talvez você já tenha passado por isso. Você está numa conversa animada, todo mundo falando ao mesmo tempo, opiniões fortes, certezas absolutas, e você sente aquela vontade estranha de só ouvir. Não porque não tenha nada a dizer, mas porque, de algum jeito, ouvir parece mais confortável, mais seguro, mais interessante. Mas aqui vai a pergunta que quase ninguém faz. Por que algumas pessoas preferem ouvir em vez de opinar? Spoiler, não é timidez. E também não é falta de personalidade. Tem muita coisa acontecendo por baixo do lençol. Fica aqui para entender melhor como essas pessoas funcionam, ou até para você se entender melhor se esse for o seu caso, seu pequeno jogador de xadrez da vida real. Existe um tipo muito comum, a pessoa que escuta porque está analisando tudo em tempo real. Enquanto alguém fala, ela não está só ouvindo palavras, ela está observando o tom de voz, a postura, as pausas, as contradições. É como se a mente dela estivesse jogando xadrez enquanto o resto está jogando conversa fora. Você conhece alguém assim, ou talvez seja você. Aquela pessoa que quando finalmente fala, solta uma frase curta, mas certeira. Psicologicamente, esse comportamento costuma aparecer em pessoas com alta capacidade de leitura social e introspecção. Elas não falam por impulso, elas processam, pensam antes, porque para elas, falar sem sentido é quase doloroso. Elas preferem ouvir, porque ouvir dá vantagem, dá informação, dá contexto. E, no fundo, elas sabem, quem fala demais entrega mais do que gostaria. Mas nem todo silêncio vem da análise fria. Existe também o ouvinte empático. Esse é o tipo que escuta de verdade, não para responder, não para rebater, mas para entender. Você começa a falar dos seus problemas e essa pessoa não te interrompe, não conta uma história pior, não tenta resolver tudo em 5 minutos, ela só escuta. E, estranhamente, você se sente melhor. Esse tipo de pessoa costuma ter uma sensibilidade emocional muito forte. Elas percebem emoções que não foram ditas, sentem o clima, absorvem o peso da conversa. E é exatamente por isso que muitas vezes elas evitam opinar, porque opinar pode soar invasivo, pode machucar, pode quebrar algo delicado. Então elas escolhem o silêncio como forma de cuidado. Mas aqui vem o detalhe irônico. Por dentro, essas pessoas sentem muito, às vezes até demais. Agora, tem um tipo que é mais sutil e talvez mais comum do que parece. É a pessoa que prefere ouvir porque já se decepcionou ao falar. Em algum momento da vida, ela deu sua opinião, se abriu, falou o que pensava e foi ignorada, ridicularizada ou mal interpretada. Então o cérebro aprende rápido, melhor ouvir, falar dá problema. Esse silêncio não é falta de ideias, é autoproteção. Psicologicamente, isso se conecta com experiências de invalidação emocional. Quando alguém cresce ou vive em ambientes onde suas opiniões não são levadas a sério, ela começa a economizar palavras. Não porque não tenha o que dizer, mas porque não vê valor em dizer para quem não escuta. E se você é assim, talvez você não seja quieto, só seletivo. Mas aqui vem o plot twist. Existe também quem prefere ouvir porque não sente necessidade de provar nada. Enquanto muita gente fala para afirmar identidade, status ou inteligência, essas pessoas já estão confortáveis consigo mesmas. Elas não precisam vencer debates imaginários, não precisam convencer, não precisam ser vistas como as mais inteligentes da sala. Então elas ouvem, observam e seguem em silêncio.
Isso aparece muito em pessoas com uma identidade interna mais sólida. Elas sabem quem são e por isso não precisam se anunciar o tempo todo. É curioso porque na superfície elas parecem passivas, mas internamente são estáveis. E isso incomoda algumas pessoas, porque silêncio confiante deixa os outros inseguros. E claro, existe aquele silêncio que é pura sobrecarga. A pessoa até quer opinar, quer participar, mas a mente está cansada. Muita informação, muitas vozes, muitas expectativas. Então, ouvir vira ao modo econômico do cérebro. Psicologicamente, isso acontece bastante em pessoas introspectivas ou com alta sensibilidade a estímulos. Elas se esgotam rápido em ambientes barulhentos, cheios de opiniões fortes. Então elas se retiram, primeiro por dentro, depois por fora. E não é desinteresse, é sobrevivência mental. Talvez agora você esteja pensando, ok, mas qual desses sou eu? E a resposta mais honesta é, talvez um pouco de todos. O silêncio não tem uma única origem. Às vezes ele é inteligência, às vezes é empatia, às vezes é defesa, às vezes é cansaço. O problema é que a sociedade costuma interpretar silêncio como fraqueza, como falta, como vazio, quando, na verdade, muitas vezes é o oposto. Silêncio pode ser escolha, pode ser poder, pode ser profundidade. Então, deixa eu te perguntar algo de verdade. Quando você prefere ouvir, é porque você está observando, se protegendo, cuidando dos outros, ou simplesmente cansado de falar para quem não escuta? Talvez entender isso mude a forma como você se vê ou como você vê aquela pessoa quieta no canto da sala. E se você chegou até aqui em silêncio, só ouvindo, talvez esse vídeo tenha sido feito exatamente para você. Se inscreva no meu canal e compartilhe aqui nos comentários que tipo de pessoa você é.